Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez. Gratos a Deus por mais uma oportunidade de estudar a palavra de Deus junto contigo. Você é minha companhia diária, eu te agradeço por isso, mas não lhe agradeço somente por apreciar esse vídeo, mas te agradeço de coração quando você se torna o nosso colaborador, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos juntos nessa jornada, assim a palavra de Deus será pregada a mais pessoas. O título do estudo de hoje é Nova Aliança e Vida Eterna. Vamos ao texto bíblico de hoje que diz o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A lição de hoje vai trazer duas dimensões da vida eterna, uma presente e outra, claro, obviamente, no futuro. A vida em abundância que o Senhor Jesus prometeu nos dar, nós podemos desfrutar dela ainda no presente. É claro, porque se você estiver na presença de Deus, você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter condições de escolher o que é melhor para você, para sua família. E é nas escolhas, nas boas decisões, que advém a nossa felicidade e a nossa segurança. Você há de convir comigo, que infelizmente por conta das más decisões que nós tomamos, nós atraímos para nós sofrimento, problema, dificuldade. Então, viver perto de Jesus, fazendo a sua vontade, sendo aconselhado por Ele, é também viver uma vida feliz e segura na presença de Deus. Agora, é claro que quando o Senhor Jesus voltar nessa terra, aí terá colocado um fim na história da humanidade aqui nessa terra. E haverá de ter início uma outra história, uma outra dimensão, que é uma dimensão maravilhosa, onde não haverá mais morte, tristeza, dor, estaremos felizes para toda a eternidade, nunca mais separação, nunca mais um sofrimento, nunca mais a morte, somente alegria e felicidade haverá de coroar a nossa cabeça. Isso aqui é uma tremenda realidade, uma grande realidade e uma grande promessa. E quando nós vivemos no presente, concentrados nessa promessa, a nossa vida tende a ser uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa morte que nós conhecemos aqui, que é comum a nós, porque todos os dias nós estamos presenciando, esse não é um problema para Deus. Esse é um problema para nós, porque Deus nos resolverá esse problema quando Ele vier nas nuvens do céu junto com Jesus e trará de volta a vida. A promessa de Jesus aqui, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, lá nos é dito também que os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Ele lá diz assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. É isso, amigo e amiga. O problema de Deus não é essa morte, porque Ele vai trazer de volta a todos que sucumbiram diante desse problema, que é nosso problema, o problema da morte. A ressurreição está aí para resolver esse problema da primeira morte. Porém, a Bíblia fala de uma outra morte que ela denomina como a segunda morte. Eu gostaria de ler aqui alguns textos para você. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, nos diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa segunda morte é o aniquilamento completo, total, a inexistência absoluta, quando o pecador impenitente, que não aceitou a Jesus, que se agarrou aos seus pecados, infelizmente sofrerá essa penalidade, ou seja, deixará de existir para sempre. Mas felizes são aqueles que recebem a Jesus e a salvação que Ele oferece. Escute as palavras de Apocalipse 20, versículo 6, que nos é dito. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. A nossa única segurança, meu amigo, é justamente acreditar naquilo que o Senhor Jesus nos disse
A fé aqui é o elemento essencial. Se você não acreditar e não tiver fé naquilo que o Senhor Jesus revelou na sua palavra, você estará à deriva nesse mar de corrupção e pecado desse mundo e estará, claro, sofrendo as consequências de uma vida sem Deus. Agora, se você acreditar pela fé em que Jesus veio a esse mundo, tomou o nosso lugar para nos dar a alegria da vida eterna, aí a esperança enche o seu coração e você vive uma vida com sentido, com propósito. E o que é a segunda morte? Eu já disse para você que a segunda morte é o aniquilamento total. Mas deixa eu mostrar para você o versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse, que declara em palavras muito sucintas o que é a segunda morte. Escute as palavras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Pergunto para você, quem é que pode suportar ou qual ser vivo que pode resistir a um lago de fogo que queima intensamente? Nenhum de nós. Aqui está a aniquilação completa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A morte que o Senhor Jesus assumiu no nosso lugar não é essa morte que nós estamos acostumados a presenciar todos os dias. Essa morte aqui, Jesus chamou de um sono. Na verdade, é um hiato temporário que será interrompido pela ressurreição. A morte, a segunda morte, que é o aniquilamento completo, o banimento da face do Senhor na vida do indivíduo, foi essa morte que o Senhor Jesus experimentou lá na cruz do Calvário. Por isso, em angustiosas palavras, o Senhor Jesus se dirigiu a Deus, o Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu ali a ausência absoluta de Deus. A ausência essa que todo pecador impenitente haverá de experimentar por ocasião da segunda morte. Meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus eu quero dizer para você, se livre dessa condenação terrível. Saia de debaixo dessa realidade de condenação. Corra o mais rápido que você puder para os braços de Jesus. Caia de joelhos aos seus pés. Ele está aqui disposto para te salvar. Ele não mede esforços porque Ele lhe ama. Ele ama você, a sua família. Ele deseja salvá-los dessa terrível condição. Você não precisa, e eu também não precisamos, nós não precisamos, passar por essa morte terrível, essa condenação inimaginável, porque Jesus já passou por nós, Jesus já a experimentou por nós. E Ele está nos oferecendo gratuitamente o dom da salvação, dizendo assim: meu filho, vocês merecem essa segunda morte, porque vocês são pecadores, mas eu estou aqui lhes oferecendo de graça a salvação, porque eu paguei o preço por você. Agora, você tem a liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta de salvação. Se você rejeitar, você haverá de sofrer as consequências finais do pecado em sua vida, que é a morte eterna. Agora, se você aceitar o dom de Deus, independente da sua condição pecaminosa, independente de quão longe você tem ido do pecado, se você admitir que precisa de um Salvador, se arrepender dos seus pecados e cair de joelhos diante de Jesus, o Senhor Jesus, por amor a você, te levanta, te abraça e diz: meu filho e minha filha, eu estava ansiosamente esperando por essa sua decisão. Acredite, Ele te ama demais para te deixar perecer, mas Ele é justo demais para invadir a sua liberdade. Você precisa aceitá-lo de todo o seu coração, de maneira voluntária. E aí, aceita a oferta? Ora comigo nesse instante. Querido Pai Celestial, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, agradecidos pelo que Jesus fez. O aceitamos como nosso Salvador, o aceitamos como nosso substituto e o nosso sacrifício. Te agradecemos, Jesus, no Teu nome. Amém. Foi muito bom estar com você.
Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Estudaremos o estudo cujo título é Nova Aliança e Missão. Aproveite bem seu dia.